Aqui é o Releituras do Reino Celestial, e esse canal é para quem ama histórias que deixam marcas. Cada vídeo é uma nova jornada, e eu te convido a entrar nela comigo. Quando Jang Yongxin viu de longe a mestra das flores do espírito florescente, Nan Gongmi, ele disse a Nan Gonghua assim: 10 segundos. Embora seu oponente fosse o jovem mestre Nan Gong, ele mediu o tempo contra Nan Gongmi. Eles já haviam se enfrentado. Ele se perguntou se conseguiria quebrar o espírito dela primeiro. A situação havia mudado. Quando estava prestes a realizar as lutas marciais, de acordo com a missão original, Nan Gongmi ganhou fama ao conectar até mesmo os servos da seita dos mestres virtuosos com a seita maligna. Foi uma situação em que ela conquistou o sentimento público de Wuchang, tirando vantagem ao contrário. Ficou difícil matar de forma imprudente nas lutas de vida ou morte entre Seita Desolada e Nangung, porque os guerreiros da Seita Desolada deviam sempre manter o apoio do povo. Então, ele tirou o manto de sangue puro e falou sobre uma máscara. Jang Yongxin encarou Nan Gonghua em silêncio. Misericórdia nos métodos. Nan Gonghua perdeu o fio da voz. Pareceu perdido em pensamentos por um momento. No entanto, a ordem mudou. Ele ergueu a cabeça. A luz do sol vinda de longe girava em torno de suas belas feições. Abrindo a boca com expressão condizente com o elogio, o Qilin branco olhou para Jang Yongxin firmemente. Era uma expressão de preocupação direta por um companheiro. Nan Gongmi era uma talentosa em ascensão da linha direta. A julgar por suas ondas de energia, parece ter ingerido um remédio espiritual incomparável recentemente. Dizer que ela era mais importante entre os juniores talvez não fosse exagero. Energia fria Yin, energia de gelo congelante. Existem vários termos, mas a energia interna Yin é muito complexa. Nan Gonghua explicou. As ondas de energia congelam primeiro os meridianos. Isso reduz rapidamente a fluidez da circulação de energia nos vasos sanguíneos. A velocidade de liberação do poder interior torna-se notavelmente mais lenta, e a força muscular explosiva despenca. Quanto mais tempo se trocam os movimentos, mais o corpo fica insensível. O poder contido pelo Qi verdadeiro especializado na natureza dos 5 elementos Yin-Yang é verdadeiramente assustador. Seu tom era tão sério quanto a sua expressão. Era uma conversa sobre compatibilidade antes mesmo do nível de artes marciais. Jang Yongxin assentiu. Transformaram essa energia interna em remédio espiritual. Se a capacidade da família chega a esse ponto, consigo entender o plano da família principal. Usar Nangung com apenas sua liderança derrotada para enfrentar seitas malignas. A mestra espiritual florescente Nangung deve ter recebido técnicas de cultivo adequadas para dissolver a medicina espiritual. Ou talvez tenham convidado mestres internos confiáveis, já que são uma família com tanto poder. Influência e riqueza, ou poder marcial, devem ter usado todos os meios para elevar os seus 2 únicos membros da linha direta. Ignorando o processo de acumulação de energia com a medicina espiritual, Jang Yongxin murmurou. Acumulação. Reunir energia. O mundo marcial estava cheio daqueles que acumularam Qi verdadeiro ao longo dos anos por meio de técnicas do coração, como métodos de circulação e absorção de energia. Era comum dizer que, para treinar um tronco celeste para um galho terrestre, eram necessários 60 anos de treino. Quando os artistas marciais dizem que alcançaram a iluminação nas técnicas do coração, isso significa que descobriram métodos de pensamento mais adequados para a absorção de energia do que antes. Sempre com falta de acumulação de energia, mesmo depois de comer a pílula espiritual que diziam ser de qualidade superior. Ainda ficava assim. Até mesmo Nan Gonghua bem diante dos seus olhos, possuía uma energia interna mais profunda que a sua. Era uma diferença criada por limitações inatas. É por isso que ele estava se esforçando agora para criar técnicas de cultivo com maior velocidade de acumulação de energia. Não apenas pulando etapas, mas ganhando uma força ainda mais poderosa. O rosto de Nan Gonghua pareceu amargo quando ele virou a cabeça para o lado. Ele continuou. É a força de uma família que existe apenas para o clã da linha direta, diferente da seita desolada, já que os remédios espirituais incomparáveis que passam pela fortaleza principal devem ir para os membros da família imperial.
embora isso aconteça em absoluto sigilo. Até a pílula espiritual que recebi não era pequena. Seria mais do que isso, é natural. Talvez porque estivesse pensando em encarar a meia-irmã, os lábios de Nangun Huaxin tremeram novamente. A mestra das flores espirituais florescentes e o quilim branco não eram diferentes das grandes árvores nutridas pelo Monte Tai, que é a família Nangung. Não estou descartando o jovem herói Zheng Yongxin. Quero dizer, existem artes marciais difíceis de combater mesmo com o mesmo nível. A começar por mim. Embora tenha me voluntariado para a missão de derrotar os demônios do coração, não tenho certeza se conseguirei vencê-los a tempo. Ele próprio apertou as mãos tremendo. Nangung Huaxin sorriu engenhado. Esta missão tem vários significados. Zheng Yongxin pensou. A fortaleza principal da seita desolada emitiu a missão de governar o Murrinha sobre o céu. Zheng Yongxin, que estava com sua vida em jogo, se ofereceu para cumprir as conquistas. E Nangung Huaxin, que era desprezado, veio para limpar os anos passados e vingar sua mãe. Durante a competição, ele tentou me derrotar para lutar contra o jovem mestre. Ele também guarda rancor do quilim azul? O jovem olhou fixamente para Nangung Huaxin. Depois de olhar assim por um momento, ele lentamente abriu os lábios. Embora não consiga elevar o coração do jovem herói Nangung, não espera esse tipo de coisa do jovem herói Zheng. Após a pequena risada de Nangung Huaxin, as palavras de Zheng Yongxin continuaram. Parece que consigo derrubar Nangung Mi. A mulher de pele branca, como a neve, mordeu lentamente um pêssego. A cadeira em que estava sentada era decorada com luxuosa pele de tigre, e sua aparência, com as mãos apoiadas nos braços, como uma monarca, lhe caía muito bem. Movendo sua pequena boca sem pressa, ela disse: "Faça isso." A ordem de Nangung Mi caiu. Para alguns, eram palavras anunciando o seu fim. Os corpos daqueles que permaneceram na seita dos mestres virtuosos de Wuchang tremiam de medo incontrolável. Os criados já estavam incapacitados. Em seguida, vinham os atendentes. Os guerreiros da flor espiritual florescente da família Nangung se aproximaram. Ondas de energia se espalharam de suas mãos nuas. Seus olhares, voltados para os atendentes, eram completamente indiferentes. Não olhares que tratassem pessoas de igual para igual. "Salve-nos! Por favor, salve-nos! Fui arrastado até aqui. A lei da dinastia Ming não permite a tortura privada. Na Grande Ming, os plebeus eram propriedade do imperador. Ninguém deveria desafiar isso." No entanto, as planícies centrais eram vastas e difíceis de serem examinadas minuciosamente pela corte imperial. Naquele momento, as ordens de Nangung Mi estavam acima das leis do Grande Ming. Ainda mais no território vizinho da família Nangung. "Eu não vou te matar." Ela deu um sorriso fraco. Era um sorriso com dignidade intrínseca. "Vou destruir seus dantians. Vocês aprenderam técnicas perversas de seita maligna. Já que agiram como cães para esta seita, quem sabe que atrocidades poderiam cometer contra plebeus lá fora depois da queda da seita? Nunca aprendi artes marciais." No momento em que as mãos dos guerreiros da flor espiritual florescente se moveram, gritos irromperam por toda parte. A dor da destruição do Dantian não é leve. É a dilaceração do ponto oceano de Qi, localizado na parte inferior do abdômen com a técnica da palma de energia interna. Como alguém poderia suportar a sensação de vasos sanguíneos completamente rompidos? Nunca mais poderiam retornar a um estado completo. Mais de uma dúzia de atendentes rolaram no chão. Sangue saiu de baixo e da boca simultaneamente. Manchas de sangue começaram a aparecer no chão do salão central da seita dos mestres virtuosos. Alguns dos trabalhadores foram escolhidos como servos de Nangung Mi. Ficaram de lado, sem ousar fazer barulho. Caras rígidas, mal conseguiam respirar direito. "Limpem tudo e chamem as pessoas. Vou fazer um banquete para distribuir a riqueza desta insignificante seita maligna." Nangung Mi disse. E, como sempre, o que ela dizia se realizava. Era o pôr do sol. O sol do início do verão se estendia sobre a luz alaranjada do crepúsculo e as sombras das pessoas.
Sob a supervisão de um guerreiro da flor espiritual florescente, os assistentes não podiam agir precipitadamente, e o campo de treinamento da seita dos mestres e virtuosos logo se transformou em salão de banquete para o povo de Wuchang. Os mestres da família Nangung exterminaram a seita dos mestres virtuosos. Não foi uma grande notícia qualquer. Dignatários locais se reuniram por conta própria, sem invitação. Estou super satisfeito. Bem feito para estes bastardos da seita dos mestres e virtuosos. Uma fada da montanha de neve desceu em nome de Nangung. Olha só aquela pele de jado. Ela não é como nós, pessoas comuns. E também possui artes marciais excelentes. Uma coisa realmente gratificante. A mesa trazida de dentro da seita dos mestres e virtuosos era muito grande. Dezenas de pessoas estavam sentadas ao redor, comendo e bebendo. Eram principalmente proprietários de grupos mercantes, agências de escoltas e salões de artes marciais estabelecidos em Wuchang. Até mesmo o diretor da Escola Governamental de Ensino Acadêmico de Wuchang acariciou sua barba respeitosamente. Então, está me dizendo que um ramo da família Nangung será estabelecido aqui? Um homem careca de meia-idade perguntou. Embora supostamente fosse o chefe de uma agência de escolta de médio porte, sua atitude era como se estivesse se dirigindo a um superior. Nangung Mi assentiu lentamente. Você viu o comportamento trágico da seita dos mestres e virtuosos. Embora inadequado, desejo cuidar da segurança dos Murin em Wuchang. Os cantos da boca se curvaram suavemente. Me pergunto se não estarei sobrecarregando todos vocês. De maneira nenhuma! Na verdade, é algo pela qual devemos ser agradecidos. Muitos presentes acenaram com as mãos. Foi o que a querida filha da família Nangung fez. Mesmo que não gostassem realmente, tinham que dizer. Obrigada. O sorriso nos lábios de Nangung Mi se aprofundou. Um jovem artista marcial que a encarava sem expressão levantou a mão. Jovem senhora Nangung, ouvi dizer que você vai competir com os guerreiros da seita desolada. Ai, meu Deus, você está preocupado? Quando ela sorriu como se estivesse satisfeita, ele corou. Era uma reação que não envelhece. Este era o mundo marcial que Nangung Mi havia experimentado. Embora vários príncipes e princesas imperiais com sangue élfico fossem considerados preciosos, ela, que cresceu como membro de um clã, não menos que a realeza no mundo marcial livre, não os invejava. Ela considerava-se culta o bastante para se contentar com o que tinha. Queria apenas proteger o que possuía. Nangung Mi inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Seu cabelo brilhante se moveu. Foi um movimento intencional. Por que a seita desolada deixou a seita dos mestres virtuosos em paz, quando tantos plebeus estavam sofrendo? Os presentes imediatamente demonstraram ter entendido o que ela queria dizer. Eles estão desesperados para estrangular os Murin. Como saberíamos suas verdadeiras intenções? Devem ter deixados por enquanto porque era bom para que as facções ortodoxas de Wuchang não se levantassem por causa daqueles bastardos malignos da seita. A seita desolada não é apenas artistas marciais oprimindo os Murin. Basta olhar o incidente da família Huangbo. Eles enviaram cartas de desafio marcial de vida ou morte para Nangung, que travou batalhas ferozes com a seita de fogo sangrento. São estes que destroem os princípios Murin. Suas aparições denunciantes eram intensas. Nangung Mi encarou elas fixamente. Os vários artistas marciais não eram diferentes dos plebeus. Eles bajularam o mais forte. Haveria também quem tivesse opiniões diferentes. Não importava. O mundo marcial dela era assim. Não há quem negue a vida. É um mundo que se estende belamente como um tapete. É por isso que ela queria protegê-lo. Foi por isso que os anciãos da família ignoraram o relâmpago gênio da seita desolada, que apareceu com técnicas incríveis. Teria sido diferente se fossem discípulos em ascensão das escolas ortodoxas. A sobrevivência do mais apto. Aos olhos de uma família com influência crescente nos costumes do mundo marcial, a seita desolada era um grupo exasperante. Eles interferiam em assuntos do mundo marcial a todo momento, levando legais de justificativa benéficas, apenas do bem-estar civil. Preciso cortar o broto, desta vez com certeza. Ela venceu facilmente a batalha pela justificação. Capturou o sentimento público de Wuchang num instante. A seita desolada que falava de lutas marciais de vida ou morte era aquela que tinha que ter cuidado com os olhos de todas as pessoas.
Embora ela não perdesse nem em lutas marciais simples, ela, como membro de uma grande facção Murin, fez tudo o que podia. O planejador cuidadoso é o mais forte neste mundo. Foi quando ela estava pegando um pêssego em um lado da mesa com um sorriso gentil. Quem? Todos pararam de agir por um instante. Era uma voz que não se podia deixar passar. A intensidade era tremenda. Falou da nossa seita? Uma voz soou combinando um tom de infância com sons ásperos de ruptura do que verdadeiro. Parecia misturar poder interior no ponto da margem do céu, logo acima das cordas vocais. Junto com o som de roupas revoando, uma figura vermelha cruzou a parede. Era um estudo de técnica corporal extremamente completo. Tap. Com passos curtos, desceram para o salão de banquetes. Nem um grão de poeira se levantou. Nangong-mi rapidamente aplicou técnicas oculares e levantou os olhos. Seus olhos, que carregavam o brilho da cor do céu da técnica secreta da família Nangung, técnica do olho de céu azul, varriam da cabeça da pessoa para baixo. Ela estava confiante de que conseguiria detectar o menor tremor do corpo delas. O convidado indesejado, que mencionou nossa seita, usava uma máscara de demônio sorrindo como um dragão boquiaberto. Até as ondas de energia redemoinhando como o vento envolviam as mangas do manto vermelho vivo que iam até os pulsos. A aparência era impressionante desde o início. Seita de fogo San... O sussurro aturdido de alguém chegou aos seus ouvidos. Nangong-mi não tirou os olhos deles. As ondas ameaçadoras eram incomuns. O fluxo roçando a pele como ondulações indicava uma operação extremamente delicada do que verdadeiro. O controle de poder era assustador. Não parecia nem um pouco demonstrar todo o seu poder interior inato. Você. A máscara demoníaca vestida de vermelho disse: Você é o bastardo Nangung. Naquele momento, ninguém abriu a boca. Foi uma entrada realmente chocante. Zhong Yanxin, vestindo o manto de sangue puro e a máscara de demônio, deu um passo à frente lentamente. Naquele momento, ele tinha que agir como um discípulo em ascensão, considerado um dos melhores da seita da chama sangrenta. Ele havia ouvido o sétimo apóstolo. O manto de sangue puro era um tesouro concedido apenas aos apóstolos. Meu poder marcial ainda não atingiu o nível de apóstolo. Devo agir como o Gao Zongshui. Até a seita da chama sangrenta tinham nobres, famílias tão antigas quanto a história do salão principal naturalmente formavam direitos adquiridos. O filho do terceiro apóstolo era assim, Gao Zongshui. Ele era alguém que constantemente vigiava Zhong Yanxin na sede. Ele morreu forçando a absorção de energia em um garoto que nem sequer havia aprendido artes marciais. Yanxin se lembrava de ter cortado o próprio pescoço dele. Agora, decidiu imitar esse comportamento. Pá! Seu andar era tranquilo, mantinha a parte superior do corpo ereta. Revelava uma postura como se estivesse olhando para tudo o que há debaixo do céu. Colocou-se sob autossugestão. Fora do salão principal, não havia ninguém mais nobre do que ele. Todos eram apenas insetos inúteis. Ele se aproximou de Nangong-mi, sentada no assento de honra, sem hesitar. Mediu o tempo sem demonstrar. Parece um status nada comum. Os convidados que se diziam artistas marciais ortodoxos não conseguiam se mexer, embora soubessem que era da seita da chama sangrenta. Eles ficaram impressionados com a aparência e as ondas de energia de Zhong Yanxin. Era uma situação que poucos no Murin locais conseguiam encarar. Ele estava operando a técnica do sangue rugido do demônio, no nível azul da fortaleza desolada. Eles abaixaram os olhos um após o outro. Eram aqueles que há muito tempo se mantinham em silêncio diante da seita maligna dos mestres virtuosos. Não era como se estivessem gritando como indignados com as palavras de Nangong-mi. Praticamente não havia artistas marciais que pudessem demonstrar coragem diante de Zhong Yanxin. A família Nangong-mi era diferente. Um demônio de sangue aqui. Poderia ser a linhagem de um apóstolo? Quando os guardiões da família Nangong-mi se levantaram para sacar as espadas, Nangong-mi levantou a mão levemente, com um sorriso estranho. Seus dedos lisos e brancos como jade os detiveram. Gosto da cor da fruta, Zhong Yanxin disse. Ele ainda tinha Ki verdadeiro carregado no ponto de sangue da borda celestial na nuca.
Junto com os sons de ruptura feitos deliberadamente, uma voz misteriosa surgiu com ressonância profunda. Ele chegou perto com passos inentos. Era diagonal à esquerda de Nangong-mi. Swish. Ele pegou um pêssego. Em vez de lutar imprudentemente, o objetivo era se distanciar de sua atual identidade da seita da chama sangrenta, embora as ondas de energia pudessem ser diferentes. Não podia mudar sua constituição. Precisava impedir que trouxessem de volta a imagem do gênio relâmpago da fortaleza desolada. Ações distantes de mim. Yanxin tentou provocar alguém pela primeira vez em sua vida. Não estava confiante. Será que conseguiria fazer isso direito? Essa fruta é desperdiçada com essas coisas humildes aqui. Ele elevou um pouco o tom indiferente. Pretendia falar com arrogância. Combinava com o disfarce. Ficou surpreso ao perceber que era mais confortável do que esperava. Silêncio. Ninguém levantou a cabeça exceto os mestres da família Nangong-mi. Pareceu funcionar inesperadamente bem. Ele não tinha certeza de como parecia usando o precioso manto de sangue puro e a máscara de demônio enquanto operava a técnica do sangue rugido do demônio. Será que parecia mesmo um nobre completo da seita da chama sangrenta aos olhos deles? Foi quando Nangong-mi moveu os lábios. Eu ia pegar. Essa polpa de pêssego branco não combina comigo? Ela cruzou as pernas lentamente. Seus olhares se encontraram e deu um leve sorriso. Suas palavras continuaram suavemente. Um demônio de sangue age como um clã nobre diante de mim, talvez se sentindo inferior à fortaleza principal, por não saber seu lugar? Sua língua é longa. O quê? Uma cabeça que vai cair em breve move a boca demais. Jiong Yanxin falou calmamente através da máscara demoníaca. Depois, moveu a mão. Jogou casualmente o pêssego que segurava na direção da nuca de Nangong-mi, ignorou os suspiros ao seu redor. Ela se levantou sem desviar. A fruta rolando foi suavemente esmagada sob seus finos sapatos de couro. Parece que veio sugar um pouco de qi verdadeiro depois de ouvir rumores. Ela falou com um sorriso. Mate-o! Ao terminar, Nangong-mi elevou o poder de todo o seu corpo. Recordou as ondas de energia mostradas pelo demônio vestido de sangue à sua frente. Era difícil subestimá-lo. Planejava medir sua força usando os guerreiros da flor espiritual florescente como peças. Antes disso, ela pretendia primeiro entorpecer o corpo dele. O frio do ginseng da neve, em forma humana, subia assustadoramente do seu dantim. Ao levantar a mão, sentindo uma dor como se seus vasos sanguíneos estivessem queimando, gelo se formou ao redor do seu corpo. Era uma onda cintilante de luz de 5 cores. Até a aparência condizia com sua nobreza. Ela pensou que a eficácia seria a mesma. Ush! Num instante, uma névoa branca irrompeu de todo o corpo de Nangong-mi e o corpo do demônio parou de repente. O frio da energia interna foi mais rápido que qualquer golpe de espada. Ela recuou com passos curtos e um sorriso irônico. Guerreiros da flor espiritual florescente avançaram de todas as direções. O caos se instalou instantaneamente. O som de espadas se chocando ecoava alto em meio à comida e ao álcool espalhados por toda parte. Clang! Jong Yanxin sentiu a vibração subir até sua mão direita segurando a espada. O ataque de um deles foi rápido, mas ele bloqueou com a lâmina da espada de ferro ainda não totalmente desembainhada. Seus movimentos estavam claramente mais lentos. O que penetrou em seu corpo não era energia fria comum. Parecia possuir propriedades da técnica de quebrar a mão. Mesmo assim, sua força muscular permaneceu inalterada. A força da sua espada é patética. Jiong Yanxin falou calmamente de dentro da máscara demoníaca. Sua defesa não vacilou. Quando o homem de Nangong recuou, sem demora, ele o atingiu no rosto com as costas da mão esquerda. O som de tut foi alto. Com a sensação de ter o maxilar preso, ele o jogou para longe, sem mais nem menos. Heuk! Foi um estertor. O homem voou para trás, perdendo a consciência e revirando os olhos. Jiong Yanxin soube logo após desferir o golpe. Conseguiria se virar mesmo sem usar técnicas únicas de artes marciais. Ele havia se tornado bastante forte. Já havia ultrapassado em muito o nível de entrada do rank azul. Avançou sem parar. Conseguia afastar golpes de espada voadores e cegos com facilidade. Sentiu-se grato pela decisão de Nangong-mi de usar subordinados como descartáveis.
deve lutar assim. Ele aumentou o fluxo da técnica do sangue e o rugido do demônio. Formação de espadas! Outro homem, Nangong, gritou. Era uma voz urgente. Formação de espadas. Uma tática em que vários espadachins adicionam conectividade às técnicas. Ao ver os golpes de Jeong Yong-shin, decidiram atacar em conjunto. Um mundo à parte se descortinou quando os 5 se alinharam contra ele. Foi um confronto entre 5 guerreiros da flor espiritual florescente e a máscara demoníaca. Jeong Yong-shin estreitou os olhos. Eles brandiam espadas de todas as direções, mas a espada de ferro fornecida por Nangong Hwa-sin se movia com igual velocidade. Gradualmente, os meridianos de todo o seu corpo começaram a doer. Era a erosão da energia fria. Fiquei bastante entediado. Não importava. Ele combinava evasão e contra-ataque, movendo-se com precisão. Seu senso de tempo chegou ao nível de instinto. Era extremamente afiado, apesar da sensação de pele dormente. Ele desferia golpes de espada evitando 5 lâminas por um fio. Uma vez. 5 golpes bastaram. Jeong Yong-shin ergueu a espada de ferro retirada do abdômen de um guerreiro caído. Essa era a última. Muito lentamente, o sangue escorrendo pela lâmina criou silêncio. O manto vermelho puro parecia envolto em nobre intenção assassina. O sangue dos guerreiros da flor espiritual florescente da família Nangong parecia manchas sujas em comparação. Enquanto todos prendiam a respiração, Nangong Mi não havia se movido até então. Era uma luta entre mestres. Uma intervenção precipitada poderia atrapalhar a sequência de movimentos. Ela era a mestra das flores espirituais florescentes. Que diferença fazia como usava subordinados? Bastava observar por quanto tempo o poderio marcial do inimigo duraria. Só então, Nangong me deu um traço. Seu treinamento em técnica visual não parece profundo. Ela abriu a boca enquanto se aproximava lentamente. Seu senso de distância é excelente. Mede bem o tempo. É inato? Seu tom era relaxado. Confirmava os movimentos cada vez mais lentos da máscara demoníaca. A energia do ginseng da neve em forma humana derretida pela dor era poderosa. Um poder que alcançava outro reino. Jeong Yong-shin ficou parado enquanto a encarava. Uma sensação de congelamento percorreu todo o corpo. As consequências eram terríveis, apesar de ter sido exposto a apenas um golpe. Embora esperado, se não tivesse dominado a técnica dinâmica da família Jong, não poderia nem ter pensado em apostar nessa luta. Não posso usar artes marciais únicas. Não consegui aplicar a nova técnica de palma. Era uma arte marcial com características distintas. Só poderia ser usada em momentos em que revelar sua identidade não importasse. Tap, tap. Nangong Mi se aproximou com um sorriso no rosto. Embora não parecesse descuidada, avançou sem hesitar. Sua confiança no poder da energia fria era tremenda. Ela compreendia a energia interna dele. Observava atentamente o estado de Jeong Yong-shin cada vez mais difícil de controlar o corpo. Vamos ver. Ela estendeu a mão, branca como a neve, se aproximando como uma amante e tocou levemente a máscara demoníaca no rosto dele. Primeiro, sua cara feia. Seus lábios formaram um arco fino. Sua personalidade perversa transparecia diretamente. Era um gesto que conferia máxima humilhação a um oponente. Bom, Jeong Yong-shin pensou. Falar em 10 segundos era para lutas marciais formais. Ele não tinha intenção de encará-la de forma justa. Queria revelar aberturas para atraí-la, mas não esperava que chegasse tão perto. O murrim dele era diferente do dela. Era uma luta pela vida. Eu consigo. O dragão de chamas preguiçosa era mais forte. A densidade de energia interna do jovem mestre Hongbo, que treinou o calor inato do meridiano divino escaldante, era ainda mais densa. Jeong Yong-shin relembrou uma técnica que o inspirou depois de vê-lo. 3 samá de fogo verdadeiro. Ele a usava desde que ela deu um passo. Uma técnica que causava vibrações a partir das menores unidades de Ki verdadeiro. O movimento em si já gerava energia de fogo. Ao contrário da emissão imediata de calor do dragão de chamas preguiçosa, nascido com o meridiano divino escaldante. Era uma delicada operação de Ki verdadeiro de um mestre interno. Uma ressonância percorreu seu corpo. Sentiu claramente. A energia fria foi incinerada em seus meridianos. Todo o corpo endurecido pela técnica dinâmica da família Jong suportou completamente o calor e as vibrações. O caminho da técnica do sangue rugido do demônio girou em fluxo destrutivo. Ele poderia fazer isso o dia todo. O inimigo não havia detectado o degelo do seu corpo. Jeong Yong-shin imediatamente usou a técnica do demônio radiante.
Quando o Dantian superior brilhou intensamente, a arte única Asas Radiantes do Demônio absorveu todas as informações, posturas, respiração, olhares. Dentro disso, surgiu uma trajetória invisível, uma rede de luz mental. Ele a seguiu. Um movimento que começava com o cotovelo direito, mal movendo o ombro. Swish! Pouco antes de Nangun Mi remover a máscara, ele agarrou o seu pescoço. Foi um movimento natural. Criou uma cena de superioridade instantânea, unindo confiança sólida, o tempo convergindo ao nada e ataques acelerados. O gênio relâmpago de Asas Radiantes do Demônio era um lutador. Ela disparou, mas sua nuca foi apertada agora, para atrapalhar seus movimentos. O que Nangun Mi passou por aquilo pela primeira vez? Jeong Yun-shin abriu a boca lentamente. O nobre na linha sanguínea do mundo. Comanda. Hak, sua semente Nangung. Ajoelhe-se. Diante de muitos, sentiu uma sensação estranha ao expressar sinceridade. O fluxo de Qi verdadeiro parecia rir ameaçadoramente. Isso também é iluminação. E agora, Jeong Yun-shin falou de novo de modo desprezível. O que você está fazendo, lixo? E isso... Nangung Mi não conseguia continuar. Ele havia selado seus pontos de sangue, paralisando o seu corpo. Você continua imóvel. Você é bem teimoso. O garoto riu lentamente por trás da máscara demoníaca. A bainha do manto de sangue puro agitava-se como sangue espalhado. Era uma visão sinistra e misteriosa. Jeong Yun-shin queria manter Nangun Mi viva. Se essa mulher tivesse trazido justificativas habilmente, ele e Nangung Hwasin também poderiam usar esquemas. Se subjugá-la tivesse sido difícil, ele teria cortado o pescoço dela com um só golpe. Mas, já que a capturou assim, conseguiu pintar o melhor quadro. Ele deixaria a parte final para Nangung Hwasin. Enquanto esperava superar as cicatrizes de seu coração, Jeong Yun-shin também pensou em estabelecer mérito. Ele queria criar uma situação em que a Fortaleza Desolada pudesse decapitar legitimamente os membros da linhagem da família Nangung. Ele subjugou completamente Nangun Mi. Entre os cenários imaginados com Nangung Hwasin, havia condições dignas de serem escolhidas como as melhores. O que devo fazer com você? Ele falava como se fosse a máscara demoníaca ensanguentada. Talvez devido às ondas de energia destrutivas e irregulares da técnica do sangue rugido do demônio. As veias saltando nas costas da mão que segurava o pescoço de Nangun Mi pareciam ameaçadoras. O humilde sobrenome Nangung, do caminho ortodoxo. No entanto, sendo um nome longo e amplamente difundido, através de você, a vitalidade da nossa seita pôde ser anunciada. Foram palavras que revelaram o propósito do nobre da seita da chama sangrenta que irrompeu aqui. Os artistas marciais de Wushang, observando a luta entre a família Nangung e os mestres da seita maligna, suspiraram. Embora não tivessem a postura e o poder para ficar do lado de Nangun Mi neste momento de derrota completa, tinham percepção para entender a situação. A maioria dos que atacaram o salão principal da seita da chama sangrenta eram artistas marciais locais do sul de Dili. Em números, eram mais do que os guerreiros da Fortaleza Desolada naquela época. Isso significava que a notícia do extermínio do salão principal estava longe de ser segredo. Artistas marciais são aqueles que agem com artes marciais e honra. Na seita da chama sangrenta era o mesmo. A linhagem nobre da sede veio pessoalmente anunciar o poder remanescente de uma seita cujo nome havia despencado. Qualquer um entenderia. Eu poderia cortar seu pescoço agora mesmo, mas seria desperdício quando há maneiras de usá-lo repetidamente. Era uma voz tingida de riso baixo. Diziam que mestres que alcançam reinos elevados não pareciam humanos. No Murim de terceira categoria, as 8 famílias ortodoxas e as 13 seitas malignas eram assim. Os estalos do Qi verdadeiro que envolviam a voz jovem do garoto contribuíam para esta atmosfera. Que tal te fazer um servo, para lavar os meus pés? O rosto demoníaco embutido na máscara parecia mirar fixamente o rosto de Nangun Mi. Era uma máscara com a boca rasgada como a de um dragão boquiaberto. A cena parecia a de um homem contemplando o que fazer com a presa. Nangun Mi abriu a boca com uma expressão tensa. Ela mal conseguia mover os lábios. Você acabou de dizer teimosa. Eu disse isso.
Você que ousa usar apenas uma máscara, que pessoa ousada! A máscara demoníaca riu. É desagradável ser avaliada por mim? Você, semente Nangung caída usando a máscara da ortodoxia. A palavra ousadia combina com você. Você chegou a incriminar inocentes como guerreiros malignos da seita para fertilizar sua fama. Nem mesmo a nossa seita faria tais coisas. Bobagem, ok. A maldição se transformou em um suspiro doloroso. Isso porque a mão esquerda da máscara demoníaca se moveu num borrão, no momento em que Nangung Mi abriu a boca novamente. Os sons de explosão de ondas de energia atingindo seu corpo soaram fracamente várias vezes. Era como tambores que não paravam de explodir. Qualquer um perceberia que não era uma selação comum. Enquanto o corpo de Nangung Mi ficava mole, com o pescoço agarrado, o estranho jovem nobre da seita da chama sangrenta disse: falar sobre ser um servo pareceu piada? O Ki? Você precisará da minha permissão para operar o Ki verdadeiro. É a técnica do poder divino do sangue. Isso significava que aplicara técnicas de selamento do poder interno. O gênio do relâmpago da Fortaleza Desolada sofrera isso do 7º apóstolo da seita da chama sangrenta. Não foi difícil infligir a outrem a eficácia da técnica de selamento de energia que experimentou diretamente. Bastou aplicar a mesma operação de Ki verdadeiro da técnica do sangue rugido do demônio. Como você ousa? Como você ousa? Sua voz se elevou de repente. A testa fina de Nangung Mi se franziu violentamente. Não era desespero, mas sim indignação feroz. Algo impossível havia acontecido em sua vida. Eu vou te matar. Vou fazer você se ajoelhar e te matar. Ele a subjugara e até tirou a liberdade de circular energia. Ela o encarou como se estivesse gravando isso em sua mente. Seus olhos percorreram todo o corpo da máscara demoníaca. Ela se concentrou intensamente nas mangas, onde a pele aparecia. As técnicas de observação de um mestre transcendem qualquer imaginação. Perto dos pontos de energia, havia espaço para deduzir a identidade pelos movimentos do pulso, por onde a energia interna flui. É bom ver o espírito. Quack! Foi quando a máscara do demônio aplicou força na mão que segurava o seu pescoço. Naquele momento, em meio a um silêncio mortal, o portão principal da seita dos mestres virtuosos se abriu. Um vento frio soprava. Era um fluxo muito direto de ondas de energia. Um demônio de sangue fez o seu ninho no local de extermínio de uma seita. Era um jovem cujo manto marcial azul lhe caía perfeitamente. Sua expressão se voltou para a máscara demoníaca e para Nangung Mi. Vim oferecer bebidas de felicitação a minha irmão. Ele emanava um porte destemido ao usar o notável caractere desolado ao lado do ombro. A ponte nasal reta e os lábios pequenos e fechados lembravam Nangung Mi. A multidão não pôde deixar de reconhecer a relação de sangue. Desolada! Fortaleza desolada! Ele disse irmã. Talvez. Quilim branco! É o quilim branco de Nangung! A cor voltou aos rostos das pessoas. Nangung Mi estava subjugada. A situação era incerta para os que permaneceram. Quilim branco, Nangung Huaxin. Ele era um guerreiro renomado mesmo antes de entrar na Fortaleza Desolada. Se era um jovem amplamente reconhecido pelas 8 famílias ortodoxas, no Murim de Wuchang devia ser visto como alguém que ultrapassara o nível de talento crescente. Era um mestre difícil de imaginar que não fosse oponente para os nobres da seita da chama sangrenta, que lutavam ferozmente. Aqueles que denunciaram a fortaleza principal? Nangung Huaxin pensou. Ele chegara com Jiang Yongxin no momento em que o banquete começou. Ele ouvira todas as conversas elogiando a família Nangung, enquanto insultando a Fortaleza Desolada. Os verdadeiros rostos expostos de artistas marciais locais que mudavam de atitude causaram um desconforto. Ele tentou ignorar e deu um passo à frente. Ele se arrependeu de não ter consultado a seita dos mestres virtuosos antes. Era por causa do comportamento de Nangung Mi. Pensara que os servos cujos diantins ela destruíra depois de incriminá-los como guerreiros malignos da seita já eram suficientes. Estava enganado. Não sabia que implicaria até mesmo os atendentes. Sim, você era tão cruel.
Ele viu Nangung Mi sendo sufocada pelo gênio do relâmpago. Não conseguia nem desviar o olhar, aparentemente devido aos pontos de sangue selados. Ele selou adequadamente os movimentos dela? De repente, Nangung Huaxin se surpreendeu consigo mesmo. Ele também parecia apenas um pequeno soldado trilhando o caminho da espada. Ele verificou primeiro o bem-estar de uma companheira que se tornara mais próxima do que sua meia-irmã. Jiang Yongxin, o gênio do relâmpago, da asa do demônio radiante. Como de costume, sua respiração calma não mudou muito. Realmente incrível. Era uma cena difícil para o atual Nangung Huaxin criar, pois ele não tinha como lidar com a energia fria. Mesmo que as tivesse, não seria fácil. Isso significa que o poder marcial demonstrado pelo gênio relâmpago era muito estável. Era impossível sem dominar seu real estado. Nascido com bom senso, seu talento marcial era claramente superior ao seu. Ele criou uma oportunidade. É um favor. Temos que ter sucesso, não importa o que. Nangung Huaxin abriu a boca com firme resolução. Demônio de sangue, afaste-se. Outro vira-lata Nangung? Afaste-se. Suas palavras são risíveis. A resposta da máscara demoníaca foi imediata. Ele jogou Nangung Mi, cujos pontos de sangue e poder interno havia subjugado, no chão como lixo. Ignorando-a, esparramada num estado que ninguém poderia imaginar durante o banquete, caminhou em direção a Nangung Huaxin. Swish! Sacou a espada novamente da cintura do manto vermelho puro. O movimento liberado com o saque era uma espada desolada. Simultaneamente, Nangung Huaxin também levantou sua espada desolada. O suor se acumulava nas mãos dos que assistiam. Passo, passo. O ar entre eles pareceu parar de mover. Nenhum fio de vento soprou. Na atmosfera seca e rígida, restavam apenas as figuras de dois mestres caminhando passo a passo, um em direção ao outro. Suas aparências, caminhando como se estivessem passeando e segurando longas espadas, eram estranhamente semelhantes. Era uma cena como se o ar se comprimisse gradualmente. Uma tensão quase eterna aumentava à medida que a distância diminuía. 10 passos, 8 passos, 5 passos e então... BUM! Soaram simultaneamente. De pés firmemente plantados e mãos segurando espadas, entremisturaram-se. Após breves e supremos sons de passos, duas espadas abraçaram a luz do sol. No momento em que a luz branca da espada se distorceu em dois fluxos, as bainhas vermelhas e azuis de seus mantos também roçaram uma na outra. Kang! Nangung Huaxin parou. O som da espada soando como se estivesse prestes a se quebrar o fez parar. Ele entendia fazer isso originalmente. No entanto, a trajetória e a força da espada, diferentes da do combate na Fortaleza Desolada, eram coisas distintas. Ele sentiu um nível de progresso impressionante. Ele incorporou completamente o Qi transcendente ao caminho da espada. O poder concentrado era diferente. O caminho da espada é a trajetória que a Blade percorre. É o fluxo que determina o poder e a eficácia do golpe. Ele ouvira que o gênio do relâmpago Jiang Yongxin comia pílulas espirituais. Ele também ouviu competir com o sétimo apóstolo diversas vezes, mas experimentar os golpes de espada diretamente era diferente. Nangung Huaxin lembrou do meio-irmão. Talvez pudéssemos realmente discutir as chances de vitória. Foi então que aconteceu. Seus pensamentos descontraídos se dispersaram com o som de uma espada sendo embainada. Atrás dele estava Jiang Yongxin, usando a máscara de demônio. Aquele que embainou sua espada com postura ereta, como a natureza que demonstrou ali, disse: digno de menção ao líder do grupo Espada Divina. Fortaleza Desolada, esperem para ver! Há muitas filiais para substituir a sede principal. Os nobres da linhagem de sangue retornarão. Ele caminhou arrogantemente sem sequer virar as costas. Seguiu direto na direção do portão principal por onde Nangung Huaxin havia entrado. Os artistas marciais de Wuchang, que viram a troca avassaladora dos primeiros golpes de espadas, nunca abriram a boca. Insetos. O nobre da seita da chama sangrenta saiu com um riso largo. Após um longo silêncio, a tarefa de resolver a situação passou a ser de Nangung Huaxin. Só então ele voltou o olhar para sua inimiga, sua meia-irmã, que sempre a olhava com desprezo e ódio. No entanto, o reencontro com parentes de sangue não parecia ser uma preocupação de Nangung Mi.
Ela se erguia orgulhosamente como se nunca tivesse rolado no chão. Seus olhos erguidos estavam fixados no portão principal. Era a direção que a máscara demoníaca havia tomado. O rancor parecia arder em seu olhar. Era uma obsessão que nem mesmo Nangung Huaxin havia visto. Nangung Huaxin, que estava olhando fixamente para ela, abriu a boca. Nosso lado cuidará da sua segurança. Garantimos proteção até as lutas marciais. O quê? O gênio do relâmpago da asa do demônio radiante está comigo, com o jovem herói Junk. E vocês podem chegar em segurança ao sul de Jili. Atrás de Nangung Mi, que finalmente virou a cabeça, os rostos dos artistas marciais de Wu Chang apareceram. Suas expressões, revelando sentimentos complicados, eram variadas. Isso é sério. Aquele sujeito agora há pouco não era um mestre poderoso? Pensar que um demônio de sangue desses vaga por Wu Chang? Em vez disso, devemos nos preocupar com problemas futuros com Nangung. Era o comportamento de cuspir o amargo e engolir o doce. Nangung Huaxin franziu internamente e os ignorou. Os frutos da batalha pela justificação estavam dando frutos. Proteger um oponente comprometido em lutas de vida e morte? Verdade. Não é justo e correto? Fortaleza desolada. Falavam de bem-estar civil. Era o que Jiang Yongxin e Nangung Huaxin entendiam. A maioria eram figuras de alto status. Chefes de agências de escoltas, mestres de artes marciais, vários líderes de seitas e até mesmo o reitor da escola pública da prefeitura de Wuchang. Suas bocas expressavam a opinião pública local. Agora estava feito. Eles poderiam decapitar a liderança da família Nangung sem se preocupar com os olhos do povo. A árvore alta que se erguia em um canto do mercado de Wuchang era a mais alta da vizinhança. Havia uma mulher sentada diagonalmente em um galho grosso. Seus cabelos negros e sedosos balançavam ao vento suave. Pupilas vermelhas, como jade estimado pelos demônios, permaneciam fixas abaixo. Ela viu o garoto deixando o seu lugar com movimentos semelhantes aos de folhas caídas. Era um movimento que lembrava as técnicas de deslocamento do clã dos elfos. Embora quase não devesse haver presença, seus passos claramente alcançavam seus ouvidos. A sétima apóstola moveu os lábios. Meu pequeno grande mestre. Seu solilóquio se prolongou. Talvez porque seu tempo em pé sozinha no morim tenha se alongado? Não. Ela devia ser assim originalmente, porque nascera inerentemente nobre e solitária. Ela riu. Embora não intencional, um som nasal se misturou. Você é doce. Gênio do relâmpago, Zongyong-shin. Ela gravou claramente em seus ouvidos a voz dele que carregava o verdadeiro ki da técnica do sangue rugido do demônio. Sua aparência, ao tirar e vestir novamente o manto de sangue puro, era encantadora. Devido às suas qualidades brilhantes e natureza resoluta, combinava com ele do que com qualquer outra pessoa. Quase se aproximando, com clareza não menor que a marcação dos escravos da seita maligna. Aquela voz e aparência, aquele porte egocêntrico. Todo o seu corpo parecia derreter enquanto observava e escutava. Até sua imagem mental se tornou suave como as nuvens do céu noturno. O olho direito da sétima apóstola varreu todas as aparições de Zongyong-shin com uma luz vermelha brilhante. O jovem grande mestre da seita da chama sangrolenta, nobre e pequeno líder da seita, agora removendo sua máscara e seu manto de sangue puro, em um espaço vazio e sem pessoas. De repente, seu coração pareceu que ia se partir de dor. Essas coisas são completamente suas, minha pequena grande professora. Até mesmo essa posição parecia antecipar a sétima apóstola, não muito longe de Nangung Huaxin. Ela soltou um suspiro doce, murmurou como se estivesse sussurrando. O que devo fazer para que você me aceite? Se apenas aquele garoto olhasse só para ela, não seria bom cortar todos os membros e levá-lo embora? A sétima apóstola balançou a cabeça imediatamente. Ela precisava criar técnicas divinas que iluminassem o mundo como um cometa. Ele era uma existência que não deveria ser arruinada por desejos perversos.
Mostre-me uma abertura. Ela lambeu levemente os próprios lábios. Aliás, se você chegou até aqui, é porque tá curtindo a história, né? Então já aproveita e se inscreve no canal para continuar acompanhando as próximas partes. Tem muita coisa boa vindo por aí. O extermínio da seita dos professores virtuosos foi um incidente grave. Era assunto diário em Wuchang recentemente. Isso porque a influência da seita dos marciais que detinham a hegemonia local se estendia até a vida civil. As seitas malignas eram ainda mais intensas. Seitas malignas estabelecidas nas cidades aumentavam a carga tributária das pessoas em 3 ou 4 vezes. Eles cobravam taxas de proteção alegando manter a segurança. Não faziam distinção entre moedas de cobre, moedas de prata, necessidades diárias e até mesmo pessoas. Isso ocorreu porque o controle do governo diminuiu rapidamente à medida que as colheitas ruins continuavam. Para que o assunto mais comentado nas ruas de Wuchang mudasse, incidentes comuns não seriam suficientes. Um demônio de sangue? Fale mais baixo. Disseram que não era qualquer demônio de sangue. Aqueles guerreiros da família Nangung, num instante. Isso mesmo. Dizem que é uma linhagem nobre da seita maligna. Se o poder marcial chega a esse ponto, eles certamente são capazes. Cuidado com a nuca. Nunca se sabe quando você pode virar um sacrifício para técnicas de sangue. Pessoas reunidas em grupos de 4 ou 5 em uma esquina do mercado falavam em voz baixa. As noites vão ficar perigosas. Preciso ficar em casa assim que o sol se pôr. Vai ter que ser assim por um tempo. Quieto! Um homem de meia idade sussurrou com expressão assustada. O ambiente ao redor ficava silencioso ao longe. 3 pessoas passavam pela rua. A figura de uma mulher no meio se destacava. Com pele branca como jade e armadura azul escuro, parecia uma fada descida do mundo mortal. Era uma artista marcial que todos ali conheciam, a mestra das flores do espírito florescente da família Nangung, recentemente elogiada pela população local por sua beleza, poder marcial e conquistas combinadas. Então esses são... Alguém murmurou. Os rumores se espalharam rapidamente. A comovente história de Nangung Mi, que perdeu seus guerreiros de guarda para um nobre da seita da chama sangrenta e ficou sozinha. A história de Qilin Branco, Nangung Hassin e o gênio relâmpago Zhang Yanxin acolhendo-a como companheira, protegendo sua inimiga até a luta de vida ou morte. Os artistas marciais de Wuchang que testemunharam admiraram a compostura deles. Novos talentos excepcionais da fortaleza desolada. Se não morressem longe de casa, se tornariam mestres do topo do Murim. A estranha companhia daqueles destinados a lutar até a morte se tornava conhecida. Um meio-sangue fala de capacidade? Nangung Mi ironizou, mas depois se calou. Ela ainda era filha de uma renomada família. Não tinha mais o que dizer diante daquela frieza. Mas seus olhos examinavam Zhang Yanxin como se buscassem algo. Ele o ignorou. Enquanto isso, Nangung Hassin sorriu ao ser citado. Um Nangung que mencionou? Está tudo bem, foi satisfatório. Ambos ignoraram o bufo de Nangung Mi. Assim se formava aquela estranha companhia. Os meio-irmãos Nangung, Zhang Yanxin e ao longe o 7º apóstolo observando com olhos vermelhos. Uma aliança temporária até as lutas de vida ou morte contra a família Nangung. Mas talvez os 4 perecessem. 7º apóstolo. Qilin Azul. Zhang Yanxin chamou mentalmente seus 2 alvos. Esperava sobreviver com Hua Xin. Para chegar a Huizhou, sede da família Nangung, precisavam passar por Huangzhou. Era a rota postal que ligava Wuchang em Hubei ao Jili do Sul. O grupo entrou em uma grande pousada. É melhor descansarmos aqui e depois seguir direto. Os rumores estão se espalhando. Huizhou fica logo depois. Perfeito. Eles se sentaram. Zhang Yanxin e Nangung Mi lado a lado. Hua Xin de frente. Hua Xin mantinha os olhos afiados sobre a irmã. Nangung Mi parecia despreocupada. Após pedir comida, olhou o livro do Sutra do Diamante que Zhang Yanxin lia. Escritura budista? Fingindo ser monge? Ele o ignorou. A região já era território Nangung.
as notícias das lutas se espalhavam. Na pousada, artistas marciais conversavam alto. Seita desolada contra Nangung. Onde mais veríamos isso? O jovem mestre Nangung contra o gênio relâmpago. Quem será maior? Alguns exaltavam Nangung, outros mencionavam Jang. Nangumi sorriu e disse: aos olhos de plebeus, podemos parecer iguais a seitas malignas, mas nós somos a verdadeira ortodoxia. Quando há enchentes, ajudamos. Quando seitas malignas atacam, nós os enfrentamos. Ela se virou para Jang. Meu irmão treinou a forma da espada do imperador. Isso basta para sua derrota. Pode morrer em paz. Cansada de falar bobagens, ele respondeu indiferente. O quê? Ou pode se render e lavar meus pés. É sério. Jiang Yunshin a encarou silenciosa. Mas então, uau! Um vento negro entrou pela pousada. Ondas poderosas rasgaram o ar. Antes que reagissem, uma mão branca agarrou o rosto de Nangumi e a ergueu no ar. Era uma força. Dizem que seu título é Gênio Relâmpago? Nangumi abriu a boca de repente. Seu tom era simples, mas carregava a arrogância. Ela parecia não se importar mais com olhares externos, talvez porque soubesse que nada podia fazer. Não era o tom que usava em público. Jong Yonshin não respondeu. Eles já haviam trocado golpes ásperos. Não podia tratá-la com leveza. Além disso, ela morreria em breve. Não valia a pena trocar palavras. Agora até esses bastardos provocam meu humor? Nangumi falou com os lábios erguidos. A bainha azul de sua armadura leve parecia roupas de palácio. Mesmo sabendo que a proteção era só pretexto e que estava mais próxima de uma prisioneira da fortaleza desolada, ainda assim agia com altivez. Jong Yonshin apenas a observou. Ela parecia ter nascido assim, criada como realeza de Gili do Sul, trameistas com meu sangue da família Nangung. Construiu um mundo sólido. Mesmo após grandes acontecimentos, sua atitude permanecia inalterada. Ela não sabia que a máscara demoníaca era Jong Yonshin. Até mesmo muitos guerreiros da fortaleza desolada não imaginariam. Inútil. O garoto pensou. Como ele parecia aos olhos daquela arrogância inata? Provavelmente para ela, ele era apenas um encrenqueiro que iniciara as lutas de vida ou morte entre Fortaleza Desolada e Nangung. Não precisa revelar nada desnecessariamente. Essa identidade pode ser útil em outras missões. Jong Yonshin manteve-se indiferente. Apenas Nangung Hwasin se incomodava visivelmente com o comportamento de sua meia-irmã. Nangumi, modere-se. O jovem herói Jong Yonshin é discípulo direto do Senhor da Fortaleza. Não é inferior a você. Hwasin, suas piadas cresceram mais que sua espada. Um discípulo de um velho monstruoso que mal se agarra à vida é nobre, a menos que a palavra precioso tenha perdido sentido. O quê? Ela continuou. Até quando o Senhor da Fortaleza ficará acima das nuvens? As fações principais não são tolas. Huangbo, a seita da chama sangrenta, e agora nós. Vocês exageram. Acha que as 8 famílias e as 13 seitas malignas vão esperar em silêncio? Hwasin silenciou pesado. Aos olhos de Jong Yonshin, ele parecia suave demais. Nangumi virou-se com um sorriso malicioso. Você também, garoto. Provavelmente não recebeu todas as artes divinas, não é? Diferente de nós, das 8 famílias. Você é só um meio-sangue miserável. 8 famílias, sou estranho. Jong Yonshin respondeu calmamente. O quê? Agora são 7. Não, talvez 6. O que você acha? Sempre diminuindo. Nangumi arregalou os olhos. Ele completou. Embora tratemos seu sobrenome com cortesia, nossa comparação depende do nível. Você é só alguém que lutará comigo pela vida. Isso é vazio. Se não entende, pode tagarelar. Isso só mostra sua fraqueza. Ele virou o rosto, encerrando a conversa. Foi quando ela estava deitada em uma árvore alta, olhando pela janela. O 7º apóstolo viu e ouviu claramente. Os movimentos dos lábios daquela coisa inútil soaram como vozes distintas. Era devido ao caminho sensorial da técnica do sangue. Ela a havia ativado querendo capturar ao menos um fio da técnica de circulação respiratória do pequeno líder da seita.
Sua audição, assim aguçada, estava prestes a captar tudo. Seria bom se render primeiro e se entregar à família principal. Vou deixar você lavar meus pés, é sério. A voz do humilde vira-lata Nangun poluiu seus ouvidos. Etapa. Ela deu um passo. Moveu-se de verdade, inconscientemente. Precisava punir alguém que não conhecia seu lugar. Como sempre, os movimentos da sétima apóstola aconteceram no momento em que ela tomou uma decisão. Ela entrou ruidosamente pela entrada da pousada, envolta no vento causado pelas técnicas corporais. Antes que percebesse, estava lentamente levantando Nangun Mi enquanto segurava suas bochechas. O toque de pó aplicado no rosto dela era realmente nojento. Ela não conseguia franzir o testa, porque o garoto que criaria técnicas divinas únicas, incomparáveis sobre o céu, a observava. Ela mostrou um sorriso suave. Você... Ela sentiu o olhar severo do jovem grande mestre que sempre a empolgava. O sétimo apóstolo pensou: meu pequeno nobre grande mestre, sua dignidade é meu prestígio. O que você disse? Ela perguntou ao vira-lata Nangun, cujo rosto segurava. Nangun Mi não conseguiu responder. Só conseguia soltar suspiros dolorosos com os olhos arregalados. O silêncio caiu sobre a pousada. Apenas fragmentos da porta quebrada se espalharam tardiamente com o barulho. A aparição do sétimo apóstolo foi repentina, ainda mais devido à sua presença avassaladora naquele lugar. A explosão de ondas de energia que atingiam o alvo com o seu ataque de técnica de movimento era tremenda. O que Nangun está fazendo? Todos os olhares na pousada se voltaram para o grupo de Jianxin. Era um lugar onde muitos discutiam seita desolada versus Nangun. A maioria pareceu reconhecer as vestes marciais da seita desolada à primeira vista. Uma onda de surpresa se espalhou. Essa realmente é a seita desolada. Aquela cor azul naquela idade? Mais do que isso? Isso... Mestres capazes de elevar o senso energético ao extremo são seres raros. Não havia nenhum naquela estalagem. Entretanto, o poder do sétimo apóstolo intimidava as pessoas independentemente do nível de senso de energia. Ela emitia naturalmente uma energia sinistra que parecia penetrar na espinha. Era uma característica exclusiva de poderosos mestres de seitas malignas. Até as roupas dela são vermelhas brilhantes. O manto vermelho que cobria o corpo do sétimo apóstolo era claramente um manto de sangue puro. Era estranho para uma mestra suprema do nível de apóstola se disfarçar. Seria mais adequado à sua dignidade esconder a presença com técnicas de movimento sofisticadas. Não há outra escolha. Ela precisava ser expulsa. Mesmo que o manto puro sangue não tivesse a marca da seita da chama sangrenta, era preciso fazê-lo. Ele e Nangun Huaxin eram nominalmente companheiros de Nangun Mi. Se quisermos manter a justificativa para as lutas marciais, o garoto cruzou com os olhos de Nangun Huaxin. A troca de olhares aconteceu num instante. Foi quando aconteceu. Um gemido misturado com a respiração fluiu de Nangun Mi. Os dedos do sétimo apóstolo pressionavam suas bochechas com cada vez mais força. Parecia que ela a estava torturando descaradamente. Parecia que suas técnicas de dedos invisíveis já haviam selado os pontos de sangue de Nangun Mi. Você não está respondendo. Assim como seu tom simples, não houve mudança alguma no rosto do sétimo apóstolo. Seu rosto, com apenas um pequeno sorriso, era aterrorizante. Até sua beleza, com cabelos negros como seda e olhos vermelhos divinos, lembrava uma aparência de uma mulher demônio. Hã? A pousada mergulhou completamente em silêncio. Com esse nível de força de apreensão, carregada de que verdadeiro de um mestre interno, levaria um momento para esmagar um rosto. Jianxin mudou de ideia. Se Nangun Mi morresse ali,
haveria espaço para que a responsabilidade fosse transferida para a seita desolada. Ele tinha que persuadir a mente do sétimo apóstolo que era difícil de entender, e imediatamente enviou uma transmissão sonora. "O que você está fazendo?" Não houve resposta. Nada diferente de Nangun Mi. Jiangxin encarou o sétimo apóstolo fixamente. Ela só mostrou o perfil, sem desviar o olhar para ele. Entretanto, a mão que segurava o rosto de Nangun Mi parecia não exercer mais força. Isso significava que ela estava ouvindo. "Demônio de sangue repugnante, não consigo ler suas intenções." O garoto levantou ligeiramente o calcanhar direito enquanto colocava a mão no punho da espada da seita desolada. Era uma postura comum ao desembaiar a espada. A energia interna era diferente. No momento em que elevou o poder da técnica dinâmica da família Jin, uma energia solene envolveu todos os lugares. Ondas de energia também brotaram do corpo de Nangun Huaxin, enquanto assumia uma postura semelhante com o rosto endurecido. Uma brisa surgiu lá dentro. Ela continha a intenção de matar também. Foi uma promessa feita em nossos nomes. Jiangxin disse por transmissão sonora. "Você a quebrou descaradamente. 300 Jangs viraram um passo." "Hã?" "Estou muito decepcionado, sétimo apóstolo." Naquele momento, os ombros do sétimo apóstolo se encolheram. Foi uma vista inacreditável. Seu corpo esguio, que estava escondido por poderosas ondas de energia, tornou-se totalmente visível por um instante. O manto puro sangue não parecia um manto marcial feito de 1000 fios de seda. "É um blefe." Jiangxin calmamente esperou por uma oportunidade. Mal conteve o impulso de atacar com a espada naquele momento. Avançar descuidadamente seria um convite para um contra-ataque. Será que o nobre apóstolo da seita da chama sangrenta estava enganando? Quase não conseguiu prosseguir com o próximo apelo. "Está dizendo para esquecer a promessa de intercâmbio em artes marciais?" "Hã? Restam 12 segundos em nosso acordo para a técnica do sangue do demônio rugente e um golpe. Você quer dizer que vai cortar tudo com as próprias mãos? É isso que o seu comportamento agora significa." "Não." A sétima apóstola murmurou vagamente. Até a sua cabeça se inclinou ligeiramente para baixo. As sobrancelhas de Jiangxin se franziram. Era muito estranho. Era detestável, como Nangun Mi. Embora o número de pessoas que morreram em suas mãos não pudesse ser contado, isso era como uma zorra de todos eles. Quanto sangue deve ter sido investido no cultivo de técnicas sangrentas tão poderosas? A aparência absurda dela o deixou furioso. A energia interna gerada pela técnica dinâmica da família Jin passou assustadoramente pelo ponto do pilar celestial em sua nuca. Deve ter sido essa a intenção do sétimo apóstolo. Pelo seu nível de controle à distância, ela era digna de ser chamada de apóstola. A abertura é óbvia. Posso matá-la aqui? Jiangxin já estava desenvolvendo a técnica do demônio radiante. Caminhos semi-transparentes surgiram em sua mente. Todos os fluxos invisíveis se transformaram em trajetórias de espadas em sua imagem mental. No momento em que linhas nítidas se revelaram em sua imagem mental e se estenderam, elas se desintegraram fracamente perante o corpo do sétimo apóstolo. Deve coordenar ataques com o jovem herói Nangun Huaxin. O Qilin branco, Nangun Huaxin, foi o que entendeu a intuição de Jiangxin. Eles não precisaram discutir a ordem das técnicas. Com suas habilidades atuais, poderiam combinar as mãos completamente. Se todos os golpes de espada contra o sétimo apóstolo fossem bloqueados, precisariam primeiro criar variáveis com uma troca de técnicas de 1 segundo. Foi justamente quando Zhang Yongxin estava prestes a atacar com o saque de espada. Swish! Devido a esta, o sorriso desapareceu dos lábios do sétimo apóstolo quando ela falou brevemente. Com um movimento de mão, ela virou o corpo de Nangun Mi e agarrou sua nuca. Foi um instante, e assim bateu a cabeça de Nangun Mi na mesa. Foi natural, como uma sequência de técnica fluida. Bom! Hã? Agora mesmo, isso foi uma técnica de espada?
Dizem que a seita desolada tem muitos talentos promissores em ascensão. Verdadeiramente um banquete de artes marciais talentosas. A multidão explodiu em exclamações, como se estivesse assistindo à fogueira de um vizinho. Mesmo o ataque dele agora não pareceu uma visão estranha aos seus olhos. Talvez lhes parecesse um mestre de nível azul da seita desolada com a mão no punho da espada, emanando uma postura severa em uma batalha de energia. Era difícil adivinhar o contrário. Pelo menos isso é uma sorte. Jang Yongxin sentiu-se aliviado e estranho. Ninguém na estalagem saiu de seus assentos. Respirações irregulares e fortes, tensão e excitação eram sentidas simultaneamente em suas respirações. Transmitia a determinação de testemunhar a batalha feroz daqueles mestres. Se não fosse agora, quando? A cidade de Haoanju tinha 3 estradas principais. Eram estradas oficiais que levavam a Hubei, Jiangxi e Jili do Sul, respectivamente. Como grupos de comerciantes e mercadorias fluíam intensamente, muitos artistas marciais também passavam por ali. Os rumores de que apenas aqueles com grande coragem saíam pareciam verdadeiros. Eles não fugiam mesmo quando as brigas entre mestres aconteciam. Até mesmo os aspectos das pessoas comuns são bastante diversos. Além de sentir seus horizontes se ampliando, ele não baixou a guarda. Era difícil desviar o olhar do 7º apóstolo com a cabeça profundamente abatida. Não sabia quando ela poderia desencadear técnicas supremas. Mesmo reunir dezenas de bombas de fogo não seria tão assustador quanto ela. Jovem herói Nangon-mi, não se preocupe com meio segundo de diferença. Eu apoio logo atrás. Uma voz firme veio da diagonal atrás. Jang Yongxin assentiu discretamente. Era a primeira vez que ele usava uma estalagem estreita como campo de batalha. Imaginou que conseguiriam reagir com fluidez com o corpo de fluxo azul desimpedido de Nangon-hua Xin, dominado por ele. Foi quando aconteceu. Etapa. De repente, o 7º apóstolo virou o corpo. Sua postura ainda parecia abatida. A visão dela caminhando e saindo da pousada com passos leves atingiu seus olhos de forma irreal. Você precisa voltar. Vou deixar você aplicar uma técnica. Era a transmissão sonora dela. Recuou enquanto falava em fazer uma aposta de emboscada. Depois de deixar a pousada, sua presença, que pairava vagarosamente até o telhado, gradualmente desapareceu. Jang Yongxin ficou parado segurando a espada da seita desolada abaixada. Se estas palavras forem verdade, eu cortaria seu braço direito primeiro, já que ela não vai abrir mão do pescoço. Ele não deu atenção aos pensamentos íntimos difíceis de entender do 7º apóstolo. A conquista e o mérito de decapitar um apóstolo da seita da Flama Sangrenta eram secundários. Assim como Nangon-mi, ela precisava morrer. O jovem mestre da seita desolada expulsou a cria da seita maligna. Qual seria a identidade deles? Pareciam da seita da Flama Sangrenta. Provavelmente não era um demônio de sangue. O cabelo não era preto. Certamente não era um apóstolo. As pupilas não estavam vermelhas? Não tenho certeza. Só vi o perfil do caolho. Os espectadores não conseguiam se aproximar do grupo de Jang Yongxin facilmente. Só conversavam entre si. Embora talvez não soubessem valorizar as próprias vidas, pareciam tratar de forma diferente os mestres que os enfrentavam diretamente. A comoção prematura terminou sem graça. Embora a aparência pudesse ter sido boa, para Jang Yongxin foi um incidente absurdo. No final, ele controlava o 7º apóstolo? Jang Yongxin ficou difícil de aceitar aquilo. Devo me basear unicamente na força marcial. Até mesmo confiar na boa vontade do inimigo tem limites. Isso está além do senso comum. Foi quando ele estava resolvendo isso internamente que Nangon-hua, que assim como o garoto não havia embainhado a espada, se aproximou. Sua expressão era complexa enquanto olhava para Nangon-mi. Devemos procurar um médico. Deixada assim, ela terá dificuldade em ficar de pé para as lutas marciais. Sim, devemos. Jang Yongxin assentiu lentamente. Um dia tranquilo passou de forma caótica. O grupo não pôde deixar Haoanju imediatamente.
Isso porque a missão só teria sentido se Nangum Mi pudesse se mover. 4 dias se passaram. Durante esse tempo, encontraram o médico da cidade para examinar Nangum Mi e alugaram um prédio separado na pousada, onde os 3 ficaram juntos. Somente Nangum Huaxin reagia aos gemidos de Nangum Mi, ouvidos ocasionalmente enquanto ela dormia. Até mesmo o inimigo ainda é parente de sangue? Jiang Yanxin estava silenciosamente absorto em desenvolver novas técnicas de palma e técnicas de cultivo. Ele ficou ali, pensando. Era uma meditação mais profunda do que nunca. Continuou até pouco antes de a luz do amanhecer inundar suavemente o quarto de hóspedes. Quando o sol do 5º dia iluminou toda a terra, Jiang Yanxin e Nangum Huaxin receberam a visita de um grupo de guerreiros. Eles fizeram um grande barulho antes mesmo de chegarem à estalagem. Era como se um festival tivesse começado. Eram ondas de energia e presença, que não podiam deixar de existir. Até a energia de Nangum Mi se reavivou. Um sorriso de escárnio estampado em seu rosto branco enquanto ela olhava para Jiang Yanxin da cama do quarto de hóspedes. Sua expressão parecia falar, em meio à comoção, seja qual for sua identidade, você precisa ouvir minhas palavras. Azuri Qilin! É o jovem Lorde Azuri Qilin Nangum Sedin. Nangum Sedin e em Huan Hou? Aquela estalagem? Não havia guerreiros da seita desolada lá. Azuri Qilin Nangum Sedin. O jovem master da família Nangum veio pessoalmente após ouvir notícias de sua irmã mais nova. E é isso por hoje. Se você curtiu esse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita história boa te esperando. Valeu demais por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais!